A paz do Senhor Jesus a cada irmão e cada irmã em Cristo Jesus. Eu venho aqui contar um pouco do meu testemunho de vida, desde quando eu era criança, até chegar ao momento que hoje eu sou cristão. Hoje sou ministro da palavra do Senhor. Vou lá, vou começar a contar detalhe por detalhe. Eu sempre fui uma pessoa, aos olhos de todos, dizia que era um menino quieto, um menino sossegado, mas existia uma tristeza dentro de mim, uma tristeza que não me completava. Eu tentava entender por que eu vinha ao mundo, porque eu perguntava a meus entes queridos, os mais velhos, perguntava qual era a razão de viver, e nenhum conseguia me explicar, porque não tinha entendimento e não eram as pessoas certas a eu procurar. Mas eu achava que porque ser mais velho, ter cabelo branco, tinha mais grau de experiência. Mas isso eu vejo que não vale nada. O que vale é o que vem do céu, e o que você estuda dentro da Bíblia para você ter conhecimento. Então eu perguntava a meu avô, aos meus tios, a pessoas mais idosas, qual era a razão de vir à Terra e viver aqui. Eu, aos 10, 11 anos, fazia essa mesma pergunta a várias pessoas, mas nenhum sabia me explicar qual era o motivo. Mas um dizia: não, aqui nasceu, estudou, cresceu, construiu família, fez filhos, teve um emprego bom e morreu e acabou. Era o que eles falavam. E eu digo: só viemos só para isso aqui na Terra? Só, não tem outra razão. Então muitos me falavam e eu não entendia, porque compreender o que eu queria saber, o foco depois da morte, o que aconteceria, ou então o que nós viemos fazer aqui. Então eu perguntava a mim mesmo, dentro de mim, procurava essa resposta, mas não encontrava. Já estudando, não me interessava a leitura, a matemática, porque eu não sabia qual era o futuro disso daí. Nunca entendi. Hoje eu compreendo o que é que serve a leitura, o que serve é aprender a ler. Hoje eu entendo, mas eu não entendia para que era. Mas eu era uma pessoa desligada desse mundo. Até os interesses de trabalhar e ganhar dinheiro, eu não tinha isso. Eu via a correria do ser humano aqui na Terra, correndo atrás de riqueza, de ouro, prata. E eu dizia: isso é uma loucura. Me sentia como não fosse desse mundo. Fui para São Paulo quando meu pai deu derrame. Cheguei lá, vi uma loucura tão louca nesse mundo. Pessoal correndo um por cima do outro, derrubando no metrô. E eu olhava assim: será que precisa tudo isso para ajuntar riqueza aqui na Terra? Por que ódio é esse? Não tem amor ao próximo? Então eu vi aquilo, aquela loucura, o pessoal correndo, o pessoal subindo, descendo.
E eu não entendia por que existia aquilo, aquela loucura, correndo atrás do dinheiro. Mas um belo dia eu conheci uma mulher que hoje é minha esposa. Eu conheci ela, mandei ela vir. Eu nunca tinha visto ela ao vivo, só tinha visto pelo celular. Falei, venha, que eu quero viver com você. E de lá pra cá, eu não tinha importância do que era trabalho, porque não precisava e não demorava em trabalho nenhum, que nojento eu era. Se a pessoa gritasse comigo, eu já saía do emprego. Não aguentava grito no meu pé do vidro. Então, um belo dia, quando ela veio, eu tive que procurar emprego. E eu comecei a dar valor ao trabalho, ao suor derramado. E ela, aos poucos, foi falando de um Deus, de um Senhor Jesus, que eu já tinha visto falar da minha tia e da minha prima e do marido dela, de um Deus que curava, de um Deus que libertava. Mas eu falava para elas, como é que eu vou acreditar num Deus que eu não estou vendo? Você está ficando doida, maluca? Eu zombava, mas eu não tinha conhecimento. Aí comecei a ler a palavra para arrancar crente de dentro da igreja, pegar capítulos isolados de dentro da Bíblia para deixar crente doido da cabeça. Era o que eu fazia. Então eu tirei bastante crente de dentro da igreja, coloquei crente para casar primo com primo. Os que não casaram, foi a misericórdia do Senhor. Mas eu era uma tristeza nesse mundo. Era um incrédulo, um ateu, um cara que não acreditava em nada. Virava crente de dentro da igreja. Então, um belo dia, já estava com a minha esposa e ela falou, vamos conhecer a igreja evangélica. Falei, vou não. Aonde eu estiver, está bom para mim. Mas eu já tinha visto que tinha algo que estava me chamando para conhecer uma igreja. Passei por certas lutas dentro da casa do meu irmão, porque certas lutas que eu passei, certas dificuldades, e eu ficava procurando por que eu estou passando isso e aquilo, e eu não conseguia compreender. Passava desprezo dentro da família. Mas voltando um pouco atrás, aos 12 anos de idade, comecei a perder os movimentos das pernas. E eu não compreendia. Falava para meu pai, para minha mãe, que estava perdendo, que não sentia mais um pouco a perna como sentia. Mas minha mãe falava que era normal e meu pai dizia que era normal. Mas quando foi passando o tempo, foi perdendo mais um pouco o movimento. Foi aonde eu saí daqui e fui para São Paulo me tratar. E de lá foi aonde comecei a me tratar e eu conheci a minha esposa pelo celular. Vivia isolado dentro de um quarto com depressão. Foi aonde a depressão quase me leva. Olhava de cima do segundo andar
e dizia: é agora que eu vou tirar essa vida. Não tem mais focação para nada aqui nessa terra. Resenhava, brincava mais o pessoal nos grupo de brincadeira, de resenha, e brincava com todo mundo nesse grupo, mas por dentro era uma tristeza infinita. Era uma tristeza que quase me leva às profundezas do inferno. Mas fazia os outros rir. Eu sou um humorista, aquele que faz os outros rir, mas por dentro era a tristeza dentro. É onde eu encontrava um pouco de alegria quando eu via o sorriso de alguém no rosto. Era onde fazia bem a mim. Mas quando eu terminava de conversar com o pessoal, a tristeza voltava para dentro de mim de novo. E aonde um belo dia, eu já conhecendo a minha esposa, conversando com ela pelo WhatsApp, eu falei: é hoje que eu vou tirar a minha própria vida, que não tem valor nenhum. Valor nenhum. Eu olhei lá do segundo andar para baixo, vinha um cadeirante de roda com a latinha de cerveja e com a caixinha de som, escutando música e naquela maior alegria. E eu olhei para ele, eu falei: Senhor, se o Senhor é Deus, que o pessoal fala, e eu vivo nessa tristeza e nessa angústia por dentro de mim, por que aquele está lá embaixo, numa alegria grande, não tem as pernas, não tem o movimento das pernas, e eu só perdi poucos movimentos e quero tirar a minha própria vida? E veio aquela voz na minha consciência, falou bem baixo no meu ouvido, e disse: tem motivos nessa vida que você tem que passar por certas coisas para buscar a mim. Então foi aonde eu olhei para aquele rapaz lá embaixo, eu falei: a partir de hoje eu vou criar vergonha na minha cara e vou me levantar dessas profundezas e vou criar vergonha na minha cara, eu vou seguir em frente. Foi aonde eu me levantei, e no outro dia seguinte, que era o dia de eu ir para o Hospital São Paulo, que era a última perícia que era para eu passar com o médico. E lá eu passei com o médico passou umas órtice, não sei de falar direito, prótese de mola, as que eu trabalho até hoje com elas. Então de lá era para eu comprar, mas eu não tinha dinheiro. E Deus trabalhou na vida de um senhor que eu chamo ele de meu tio, mas ele não é meu tio. Meu irmão tinha capacidade de me dar 10 próteses daquela, mas não me deu. Não me deu. Tinha gente que tinha capacidade de me dar e não me deu. E Deus tocou no coração dele para me dar essas próteses. E de lá para cá eu calcei elas, machucando, fui procurar emprego em frente da minha casa, do segundo andar, que eu morava mais minha irmã. Eu fui pedir emprego. Falei: ó, não estou me tratando ainda, o senhor me dá um emprego? Ele disse: dou. Era R$600 para eu trabalhar lá. E eu fui trabalhar aos poucos, fui criando força nas pernas, fui criando atitude. E de lá para cá
eu vim ao trabalhar de Deus. Vim ao trabalhar de Deus. Arrumei trabalhos melhores. Foi aonde eu fui quase expulso de dentro da casa da minha sogra, da minha sogra não, da minha madrasta, que eu voltei a morar dentro da casa da minha madrasta com a mulher que eu conheci, que hoje é minha esposa. Fui morar dentro da casa. Foi os momentos mais ruins da minha vida. Foi de lá pra cá que eu tive uma raiva que quase atrofiou as mãos mais ainda. E esse que é meu tio, que eu chamo ele de tio, me deu a oportunidade de morar dentro da casa dele. E eu saía da cidade Líder para a cidade Itaquera, trabalhar a pé, porque eu não tinha condição de pagar um transporte. Mas eu saía da cidade Líder para a cidade Itaquera, que é vizinho, próximo à estação de Altura eu vim a pé, trabalhar todos os dias. Foi aonde eu não aguentei e pedi demissão, que era muito cansativo para mim. Mas um belo dia, Deus reservou um emprego para mim perto da casa onde eu estava. Foi aonde tudo começou a encaixar tudo certo na minha vida. Foi aonde eu arrumei um trabalho decente, o Senhor me deu um emprego e foi aonde eu comecei a trabalhar da profissão que eu já tinha, que era chaveiro. E ele me deu esse trabalho digno de trabalhar lá. Foi aonde eu comecei a trabalhar e Deus começou a mudar a minha vida, sendo ainda um ateu, um cara que não acreditava em Deus ainda. Mas um belo dia, minha esposa falou assim, vamos numa igreja? Aí eu falei, vamos. Foi aonde passei em frente de uma igreja e vi a igreja cheia de gente. Aí eu falei para minha esposa, não vou aí, tá cheio de gente. Vou não. Já até vontade de entrar lá, mas eu não deu para entrar porque a vontade do coração era uma e o sentimento era outra, de vergonha de tanta gente que estava lá dentro. Então foi aonde eu desci para outra rua e lá tinha uma igreja humilde, uma pequena igreja. E eu entrei e sentei na porta da frente, assim no começo da porta. Sentei lá escondido, tinha poucas pessoas na igreja, mas sentei lá mais a minha esposa. E comecei a escutar as palavras, os hinos, né? E começando a ver algo diferente, uma presença diferente, uma paz que eu não encontrava em outro local. Foi aonde era uma pastora, falou assim, missionária fulana de tal, agradeço a sua visita hoje aqui na nossa igreja. Aí ela, sentada, só levantou a mão. Aí ela falou, hoje a oportunidade está na sua mão, missionária fulana de tal. E eu só vi ela subindo para cima do altar. E ela começou a falar assim, não era para eu estar hoje aqui nessa igreja não. Eu pensei que era na igreja lá, da frente um pouco. Demorei um pouco naquela igreja, mas Deus me falou que não era lá. Não era lá. Era aqui. E eu vejo que eles estão aqui. E Deus me mostra aquele casalzinho que está ali, aquelas duas pessoas, um homem e uma mulher.
mais especificamente para aquele rapaz. Deus fala para mim que ele é Deus na vida dele. Que Deus vê a luta que ele passa e a dificuldade que ele passa. E as lutas que ele passa. E ele sabe tudo que ele está passando. E vê a boca de um leão querendo fechar com ele dentro. Mas Deus fala para ele essa hora, agora, nesse dia, que Deus está fechando a boca desse leão para não fechar com ele dentro. Porque Deus é na vida dele. E Deus tem um propósito na vida dele. Ninguém entende hoje, mas Deus sabe. Algo que eu tenho com ele. Então lá eu vi que existe um Deus que fala com a pessoa, as pessoas que querem saber que ele existe. Foi de lá que eu conheci que eu tenho um Deus que fala comigo, que existem motivos de a gente estar aqui nessa terra. Então de lá eu saí de lá meio pensativo. Mas será que existe um Deus mesmo que fala com a gente? E eu comecei a crer. De lá para cá, onde não existia fé, começou a crer, um pouquinho de fé, que existia um Deus no céu. Então de lá começou a mudança dentro de mim. Eu comecei a compreender as coisas de Deus. Comecei a visitar umas igrejas mais próximas onde eu estava. E de lá para cá Deus me deu esse emprego. Comecei a trabalhar. E eu aluguei uma casa para morar com a minha esposa. De lá para cá eu comecei a viver uma vida de marido e mulher dentro de uma casa. E eu comecei a saber o valor que o suor e que o dinheiro e o trabalho traz para a sua vida. Até o momento eu não compreendia nada o que era o valor do dinheiro, o valor do trabalho. Mas eu comecei a compreender o valor do trabalho. Foi aonde eu comecei a trabalhar e ser digno do seu próprio suor. Então foi aonde surgiu o primeiro filho meu, que se chama Iude Pereira Rocha. E de lá para cá eu comecei a visitar uma pequena igreja. Hoje eu não lembro o nome do pastor, mas de lá para cá começou a trabalhar na minha vida, que era uma igreja Deus e Amor. Comecei a visitar lá, mas a minha esposa falou que a doutrina era muito pesada lá. Eu falei, mas eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui onde eu estou sentindo a presença do Senhor. Mas aí ela falou, não, mas eu não quero porque a doutrina aí é pesada. E logo, logo vai ser muitas coisas para nós resolver no mundo espiritual. E eu não compreendia isso. Foi aonde ela viu outra igreja em outra rua. Foi aonde eu comecei a visitar. Mas meu pensamento era aquela igreja, Deus e Amor. Ia para lá, mas meu pensamento era na Deus e Amor. Porque lá eu via algo diferente. Então, nessa igreja que nós estávamos visitando, a missionária, que era a mulher do pastor, falou algo para mim e para minha esposa, que Deus ia causar algo aonde eu estava para me tirar eu da cidade aonde eu estava, para me levar para um local aonde Deus falou que ia ter uma obra para mim. E foi aonde causou uma epidemia, que era essa epidemia do coronavírus. Foi aonde o meu patrão me mandou embora.
Então foi algo que Deus criou, essa epidemia. E Deus me trouxe para a minha cidade natal. E eu vim de lá para cá para morar aqui. Com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu vim trabalhar e montei um pequeno comércio, que hoje é onde eu estou trabalhando hoje. E Deus me abençoou na cidade que eu estou. E um belo dia, já tinha visitado as igrejas quase tudo daqui de Belmonte e não sentido nada. Passava 1 mês, 2 meses, 3 meses, passei até 4 meses em igreja por aqui. Já estava desistindo e a fé que eu já tinha já estava sendo abalada. Porque aonde eu chegava, não sentia nada. E o pastor só falava em dinheiro. Dinheiro. Era metade do culto, só falava em dinheiro. Muitos pastores que só falavam: se você não der o dízimo, você vai pro fogo do inferno. Se você não der dinheiro, você não é merecedor de sentar nesse banco. Se você não dá dinheiro, você não é digno de chegar aqui dentro da casa do Senhor. Então, onde dava uma tristeza dentro do meu coração. Não sentia nada, mas o que falava era o dinheiro dentro dessas igrejas. E um belo dia, minha esposa falou assim: vou pôr uma igreja. Eu falei: vou mais não. Pra igreja nenhuma mais não. A igreja daqui só fala em dinheiro, só dinheiro. Recurso e dinheiro. Então, ela foi visitar essa igreja. Mas antes de visitar essa igreja, ela falou que ela fazia umas unhas postiças, que era aquelas unhas bem grandes, aquelas unhas de silicone. Eu passei até o dia em casa com as crianças para ela fazer essas unhas. E ela fez essas unhas. Quando foi à noite, ela disse: eu vou visitar uma igreja ali. Falei: vá. Aí eu fiquei em casa com os meninos e ela foi. Aí, quando chegou a noite, que eu abri a porta, que ela chegou, bateu na porta, eu abri e ela entrou para dentro. Quando ela chegou, ela entrou para o quarto dela, que é o nosso quarto, pegou um alicate e começou a cortar as unhas. Cortando as unhas. Eu digo: oxe, meus R$80. Ela disse: vou cortar, não quero mais essas unhas. Mas não explicou o que foi que aconteceu. E as unhas, cortando as unhas, e eu dizendo: meus R$80. Porque eu só pensava mais em dinheiro. Já o dinheiro já tinha crescido ao meu coração. Então, ela, quando foi na outra semana, ela falou assim: vou para a igreja e eu quero que você vá junto comigo. E eu não recebo não como resposta. Falei: agora é teu bom mesmo. Falei: tá bom, só vou só essa vez. Eu ia, mas teve vezes que eu ia só deixar ela na igreja. Depois que ela cortou as unhas, eu só ia só deixar ela. E voltava da porta com os meninos. Ia buscar e voltava. Mas um belo dia, ela falou assim: hoje eu quero que você vá para a igreja, mas eu não recebo não como resposta. Eu falei: vou. Cadê a tua vontade? Quando eu cheguei lá, e eu sentei naquela cadeira, que começou aqueles louvor, e aqueles louvor tocando minha consciência. Tem até um louvor, eu não sou forasteiro. É um louvor muito lindo, peregrino, uma coisa assim.
Aquele louvor dizia que não era daqui, que a minha morada era no céu. Já começou a tocar no meu coração, porque eu procurava onde era que existia algo mais ainda no céu para mim, depois da morte, ou então aqui na terra. E esse louvor me marcou muito dentro de mim. E na hora da pregação, Deus, usado pelo pastor, me corrigiu aos meus pecados e aos meus erros. Eu não bebia, não fumava, não andava para festa, mas achava que ia subir para o céu desse jeito. Achava que eu, dentro da minha casa, não bebendo, não fumando, não vivendo vidas, certas coisas, eu ia morar no céu. Então, de lá, foi aonde ele me falou, usado por Deus, revelou meus pecados. E eu falei, esse pastor está com indireta. Alguém contou isso para ele, mas era algo que só eu sabia. Só algo que eu praticava só. E isso foi revelado em cima do altar, usado pelo pastor Alex. Que eu fui para casa com a cabeça desse tamanho assim, ó, ardendo. E com a vontade no culto de sair daquela cadeira e ir embora. Porque não estava aguentando as palavras que eram tão duras e brutas, que eram as palavras do Senhor na minha vida, para corrigimento, o que eu estava praticando e o que eu estava fazendo. E eu achando que existia pecadinho e pecadão, mas tudo é pecado nessa vida. Tem pecados que você acha que é pequeno, mas é pecado mais piores que aquele que você olha e você diz, pecado é beber, mas existem pecados maiores. Então de lá para cá, quando foi no outro dia, eu vim parar aqui para a loja e coloquei a minha cadeira no canto ali. E eu sentei ali e minha cabeça ficou martelando, martelando. É como se o inimigo tivesse do meu lado dizendo, isso aí é tudo abrobinha, besteira, deixa pra lá, vai mais nessa igreja não. E as palavras que tocou dentro do meu coração, dentro da minha consciência, ardendo, queimando dentro da minha consciência, dentro do meu peito. Foi aonde eu falei, vou começar a abandonar esses atos que foi revelado lá. E foi aonde eu comecei a mudar. Largo isso, larga aquilo, largo isso, larga aquilo. No segundo culto eu já comecei a sentir a presença do Senhor lá. Já começou algo diferente dentro de mim. E eu comecei a entender a palavra do Senhor na minha vida. Já quem era um ateu já estava mudando algo dentro de mim. É aonde eu já estava sendo mudado por Deus dentro de mim, chamado para essa obra, que é a obra que eu estou hoje. E de lá para cá, quem tirava crente de dentro da igreja já estava levando pessoas para a igreja, sem ainda nem ser evangélico. Por o que eu já tinha visto dentro da igreja, eu comecei a levar pessoas, porque a sede do que eu estava aprendendo lá, eu estava compartilhando com as pessoas que estavam ao meu lado, e eu comecei a levar pessoas para dentro da igreja. Não tinha um culto que eu não levava pessoas para a igreja, com as minhas pregações, com as minhas palavras, com a sede que eu estava sentindo, que eu estava captando na igreja, e eu estava entendendo que o caminho, a morada é no céu, que temos que fazer a obra do Senhor. E eu comecei a levar pessoas para a igreja, comecei a carregar pessoas para a igreja e levar pessoas. Não tinha um culto que eu não levava pessoas para a igreja,
E aquele amor já estava aumentando dentro do meu peito, aquela força de buscar mais ao Senhor. E foi aonde eu comecei a ganhar almas para o Senhor. Ganhei a minha mãe para Jesus. E de lá para cá levei pessoas, só não ficaram firmes porque não quiseram. Mas depois de lá, ganhei mais pessoas, como o irmão G, que hoje faz parte da igreja Ministério do Servo de Deus Vivo. Ganhei ele para Jesus. Só tinha 5 dias de vida, 5 dias de vida para descer as profundezas. A cova já estava aberta, foi revelado dentro da igreja. Então de lá para cá eu comecei a aumentar a minha fé e crescer dentro do peito. Mas antes de eu ganhar essas almas para Jesus, eu me batizei, desci as águas. Foi aonde eu me batizei, saiu um peso dentro do meu corpo, que eu comecei a flutuar dentro das águas. Era uma piscina, comecei a flutuar. E uma paz me dominou dentro de mim. Foi aonde eu comecei a me sentir mais forte. E aí é onde eu comecei a pregar mais a palavra. E pregando a palavra para minha mãe, preguei a palavra para ela. Ganhei minha mãe para Jesus e ganhei meu irmão G para Jesus. E outras pessoas que eu levei, mas não ficou firme. Mas lembro até hoje da igreja Ministério Servo de Deus Vivo. Então, de lá para cá eu comecei a trabalhar para o Senhor. Uma pessoa que tirava crente de dentro da igreja, desviava crente, que eu falava que entre 4 paredes você podia orar, que Deus estava com você lá. Não precisava você ir para a igreja. Aonde você colocasse o joelho no chão e chamasse a Ele, você estaria com Ele e Ele estaria com você na hora da oração. Aí é onde eu tirava crente dentro da igreja. Mas hoje eu compreendo que nós somos o corpo de Cristo dentro da igreja. Nós somos membro daquela obra que Deus colocou aqui na terra. Quando você sai de dentro da igreja, você é só um membro. Não consegue ficar em pé, porque você precisa da obra do Senhor que tem na sua vida. É por isso que muitas pessoas caem e esfriam no mundo espiritual, porque acham que indo para dentro de casa e largando a igreja vai se manter firme. Então de lá para cá existiu uma mudança dentro de mim e foi aonde eu começava a carregar pessoas até desviadas de dentro de outras igrejas para ver a palavra do Senhor, escutar uma pregação verdadeira que falava do amor de Cristo, a verdade, que via a Bíblia completamente, não era capítulos isolados, mas era a Bíblia que pregava em cima do altar. E não via muito tempo, era mais ou menos 15, não dava 5 minutos a pregação do dízimo. E quem fazia era o obreiro. E o obreiro até hoje faz dos dízimos da igreja. E não passa mais que isso, é 5, máximo de 7 minutos. E eu comecei a ver algo diferente na minha vida. Então foi aonde existiu transformação dentro de mim. Por isso que hoje eu sou um servo do Senhor. Hoje eu prego a palavra a pessoas que não têm entendimento. Porque eu era uma pessoa que não tinha entendimento e não compreendia. Mas hoje Deus abriu a minha visão para enxergar o mundo físico e o mundo espiritual e entender as palavras que tem escrito dentro da Bíblia. Não tenho ainda muito entendimento, mas Deus está trabalhando na minha vida. Então é o que eu digo a você, para quem era um ateu, uma pessoa que não acreditava em Deus, hoje estou aqui na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, aqui em São José do Belmonte, Pernambuco,
na igreja Ministério Servo do Deus Vivo. Foi aonde Deus me tirou de dentro do buraco e me apresentou o amor dele aqui em Belmonte. Então eu deixo aqui meu testemunho de vida a meus irmãos em Cristo Jesus, a cada irmão. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te guie e te proteja e livre de todo mal. Amém.